Bem, olá você que está sempre ligado aí nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, aprendizados, né? Vamos dar mais um passo em relação às coisas que nós estamos aprendendo. Eu tenho falado aí sobre religião, sobre os cultos, e comecei a adentrar sobre cultos a anjo, essas coisas que estão acontecendo. Estou falando sobre a construção das pirâmides. Quem foi que construiu as pirâmides? Será que foram os astronautas? Mas a minha questão hoje aqui é uma coisa diferente. Eu quero falar sobre macumba. Negócio estranho que surgiu há muitos anos atrás, há muitos anos, quando meu pai era vivo. Eu sou morador da freguesia do Ó, bastante assim atuante da freguesia. Meu pai é, veio do início da freguesia, do início do bairro. Os pais dele, ou seja, meus avós, eram caseiros de sítios. Os sítios eram tomados ali por alemães, japoneses. A extensão era grande. E meu pai contava muita história para mim. Contava história de lobo, que os cachorros do sítio iam atrás de lobo. Eu lembro dessas histórias como criança e eu fico meio assim. Será que meu pai contava a verdade para mim ou ele contava mentira? Será que meu pai me enganava porque eu era criança? Mas essas histórias ficaram muito marcantes no meu coração. E essa semana eu estava lendo na Bíblia, lá em Colossenses 2. Eu gosto muito desse texto, e lá explica: para que ninguém vos engane ao seu bel prazer, por pretexto de cultos de anjo, por comida, ninguém vos julgue por comida, quer pelo beber, pelo comer. Coisas interessantes, e em Colossenses ali mostra que a cruz de Cristo foi ali onde tudo encerrou. Em relação a anjo, tudo dali para frente. Então são 2000 anos após a morte de Cristo que essas coisas não acontecem. Os anjos aparecerem, os demônios aparecem ainda quando os discípulos estavam, as manifestações demoníacas, essas coisas espirituais. Mas a Bíblia lá é claro, Paulo fala: ninguém vos engane em relação a isso, ao seu bel prazer, pela arrogância. Tem pessoas que falam de boca cheia sobre demônios, sobre essas coisas, e eu sei que não existe. A Bíblia é muito clara, ela mostra as coisas racionais. A Bíblia é racional. Após a morte de Jesus, as coisas se tornaram racionais. Mas vamos lá sobre macumba. Meu pai contava que, como ele vivia de um lado aqui da freguesia do Ó, quem conhece bem a freguesia do Ó, ele tomava conta de um sítio ali dos alemães. E tinha os japoneses, tinha o seu Sato, que ficava ali para o lado da Rua dos Sitiantes, no Campo da Cifa. Tinha os chacreiros, seu Domingos, do outro lado do rio. Tinha um rio que dividia ali, esse rio passava, seguia, e até o rio Tietê, dividia ali o Jardim São Marcos. E ali no começo do sítio dos alemães, que era desse riacho para cima, ia até a Itaberaba, o alto do morro da Itaberaba, onde está a delegacia, passava até o outro lado. Depois tinha um outro lado, que era ali o lado da João Paulo. É, Tinha vários sítios ali, vários chacreiros, ou pessoas que tomavam conta. Aí meu pai fazia parte de um grupo desse, dos alemães, que era ali na Rua Tucuduva. Inclusive, a Casa dos Caseiros foi destruída há pouco tempo. Era uma casa grande do caseiro, não, dos proprietários, dos alemães, dos donos da chácara. E o meu pai morava um pouquinho mais para baixo. A casa de caseiro ficou até muito tempo ali, e onde moravam meus avós. Eles tinham ali a Casa dos Caseiros. É uma recordação muito gostosa que a gente tem. E meu pai falava que, quando a gente morou na Sitiantes, ele falava sobre a macumba. Nós morávamos exatamente numa encruzilhada. O que acontecia na encruzilhada? Toda sexta-feira tinha despacho, tinha ali macumba.
E meu pai levantava no sábado de manhã e ia lá chutar macumba. Chutava com o pé esquerdo, chutava tudo para dentro do rio. Tinha um córrego grande, um buraco grande, ele chutava tudo para dentro do rio. E eu falava, pai, não pode chutar, é macumba. Ele, pode chutar, é macumba. É ordenança para chutar mesmo, chutar com o pé esquerdo, chuta que é macumba. Você já deve ter ouvido isso, ou ouvido isso, contado essas histórias, ou se você pertence ao candomblé ou a algum lugar, você já deve ter ouvido sobre chuta que é macumba. Mas meu pai falava, pai, mas se eu chutar isso aí, não tem problema. Eu tinha medo dos demônios, né, que vinham atrás do meu pai, porque ele chutava as macumba. E ele explicava para mim que isso era um despacho. O despacho era feito por causa dos escravos que estavam presos nas fazendas. Então eles apanhavam muito, porque eles eram escravos. Eles apanhavam e fugiam. Então, como você deve saber disso, não é nenhuma heresia que eu estou falando, os alemães, os japoneses, eles não tinham convívio com a raça escrava. Eles eram escravos mesmo. Eles não ajudavam. Não havia carinho nenhum da parte deles. E essa parte do escravo era muito séria, principalmente por alemães, eles tinham uma distância muito grande. Mas os escravos, não, eles eram unidos. Então, o que acontecia? Quando um escravo saía de uma senzala e ia para outra ou fugia, ele saía pelos caminhos, e tinham vários caminhos. E existia um caminho, quem vinha das regiões altas, como Paulista, como ali na região do Café, no centro de São Paulo, ali tinha tudo plantação de café, era muito grande, ali tinha córrego, tinha plantação dos cafés. Eles fugiam por aquela região e vinham para a Zona Norte ou para a Zona Leste. Mas para a Zona Norte eles vinham por ali e atravessavam o rio Tietê, onde todos os moradores da freguesia devem lembrar, da ponte que tinha ali na Santa Marina. Tinha uma ponte de madeira ali na Santa Marina, a ponte mais antiga que tinha. Eles atravessavam ali e começavam a subir e procuraram um lugar para trabalhar com os alemães, com os japoneses, que pegavam os escravos que fugiam, e eles pegavam trabalhadores. Esses escravos fugiam, mas precisavam se alimentar. Os escravos das fazendas deixavam alimentos. Os alimentos eram colocados nas encruzilhadas. Essas encruzilhadas, bom, vamos continuar o caminho. Eles subiam ali um trecho da Javoraú, quem conhece, esse era o caminho dos escravos. Chegava onde é o antigo Bonafina, eu não vou falar o nome de uma loja famosa, que tinha bem ali na Javoraú, já é da nossa época. Eles desciam a Estevão Furquim, pegavam seus alimentos ali na Javoraú, na esquina do Bonafina, antigo Bonafina. Eles desciam ali pela Estevão Furquim, chegavam na esquina da Tucunduva, com Estevão Furquim, e um sentido Jardim São Marcos. Ali, na esquina da Tucunduva, com Estevão Furquim, aí meu pai contava a história, que o pessoal que trabalhava com eles, na chácara dos alemães, eles faziam um despacho ali. O que era o despacho? Era o despacho para as pessoas comerem, os escravos fugitivos comerem. E eles comiam o quê? Frango, que era o que eles tinham, carne de porco que eles punham. Carne de porco. Quando os senhores feudais chegavam nas senzalas, eles estavam comendo, o senhor perguntava, o que vocês estão comendo? Nós estamos comendo feijão com nada. Só feijão estamos comendo. Feijão com nada. Surgiu a feijoada. E você sabe que os pertences da feijoada foram os escravos que começaram a colocar os miúdos dos porcos e se tornaram essa comida tão gostosa que a gente come todo sábado. E os escravos faziam isso, o despacho com carne seca, galinha.
Eles colocavam frango ali e colocavam farofa e uma cachaça, porque à noite era frio, eles precisavam tomar alguma coisa e também saber aonde estava o despacho. E também tinham que proteger esse despacho dos animais, dos cachorros. Segundo meu pai, tinha até lobo. Tinha lobo, devia ser o lobo-guará, alguma coisa assim, na freguesia. E eles comiam a comida dos despachos. Então, o que eles faziam? Colocavam velas. E geralmente aquela vela grossa, que os próprios escravos faziam. Vela de 7 dias, que hoje é de 7 dias. Mas não, eram velas grossas colocadas em volta de um tapete, de um lençol, de um pano, de alguns pratos, provavelmente surgiram depois, mas eles colocavam velas acesas para os animais não comerem os alimentos durante a noite. Simples, né? Essa era a macumba. Essa é a macumba que todo mundo diz, aí os próprios escravos, para que não os senhores feudais, os capatazes não chutassem as macumbas, não destruíssem, eles falavam que ali era uma macumba. Era para os santos deles irem se alimentar, eles falavam que os santos deles iam se alimentar. Agora, você já viu algum santo comendo algum alimento? É o que eu falei no texto. As pessoas falam coisas que nunca viram e alimentam um outro, enganam um outro, falando que o despacho é para o santo ir lá comer, se alimentar do frango, da farofa. Esses pais de santos hoje que fazem despacho, eles cobram o alimento que vão dar para o santo. É aí que eles ganham dinheiro. Gente, isso tudo é religião. Isso não é Deus. Uma das coisas que eu mais achei linda nessas histórias, meu pai me contava. Aí eu fui para a internet. Na internet tem um monte de história linda como essa. E um dos narradores de uma das histórias dessa, ele conta que o que ele achou mais lindo é que muitas pessoas falam que o santo ia comer, tinha que chutar, tem que destruir. Muitas pessoas falam que a macumba é para o mal, mas a macumba nunca foi feita para o mal. A macumba, o despacho, foi feito para o bem, para aquele que precisava se alimentar, que estava procurando o trabalho, sofrendo nas escuridões, passando sobre rio, andando sobre rios, sobre os encharcos. Chegava um certo momento da noite que ele precisava se alimentar. E as pessoas de bom coração, que já existia naquela época, davam alimento para a pessoa poder comer e se alimentar. Muito lindo isso. Eu acho muito lindo. Mas, por outro lado, transformaram isso numa religião, transformaram isso dizendo que os santos vão se alimentar, vão comer, vão fazer, vão destruir vidas. Não vão destruir vidas, não. Porque a macumba, o despacho, foi feito desde o princípio com amor para salvar pessoas que precisavam se alimentar. Eu vou colocar esse vídeo até na freguesia, porque eu sei que muita gente vai gostar de saber da história, que o nosso bairro participou também disso, desse período dos escravos. Isso deve ter vivido aí mais ou menos do ano 1870, que meus avós viveram aqui, 1800, e aí um período grande deles, quando foi abolida a escravidão em 1888, muitos escravos fugiam, e ainda os senhores feudais mantiveram os escravos. Não pensa que a Lei Áurea assinou e os escravos já saíram tudo livre. Não saíram, não. Muitos permaneceram nos seus sítios, nas suas senzalas, porque eram bem tratados. Muitos fugiram, mas muitos permaneceram e muitos fugiram porque ainda eram perseguidos pelos senhores feudais. Eu vou voltar com muito mais ainda sobre os nossos estudos. Nós voltamos já já, tá bom?